Agora nós estamos ao vivo, minhas amigas, meus amigos. Hoje estamos aqui, sábado de tarde, junto com o querido vereador de Juiz de Fora, Juracy Schaefer, uma grande liderança, vereador já por mais de uma vez. Quantas vezes você já foi vereador, Juracy? Terceira vez. Terceira vez. Você já foi presidente da Câmara também? Não, fui não. Fui o mais votado naquele Foi momento. mais votado, é por isso que eu estava confundindo. Foi diretor do Delurbe, é uma pessoa que tem um grande trabalho aqui na cidade de Juiz de Fora, é uma liderança forte na cidade alta, né? Onde ele tem raízes familiares, né? Da colonização alemã daquela região. Então, é uma satisfação muito grande para mim hoje estar nesse bate-papo com o Juracy. E aí, Juracy, como é que estão as coisas aí na Câmara de Juiz de Fora? Margarida, boa tarde aos nossos internautas, aqueles que nos prestigiam e nos assistem. Eu quero agradecer essa oportunidade de nós fazermos esse bate-papo, atualizarmos as nossas conversas, já que presencialmente nós não estamos podendo fazê-la. Tenho acompanhado e queria também já, em primeira mão, agradecê-la pelo carinho com a nossa cidade e região, pelo que você tem feito com esse mandato republicano de atendimento a todas as cidades vizinhas e Juiz de Fora, sem exceção, principalmente nesse momento agora de pandemia. Nós estamos vendo chegar muitos recursos encaminhados pelo seu mandato, principalmente no combate à Covid-19, lá no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, a Nanere, e tantos outros recursos que já foram destinados pelo mandato seu, que é um mandato coletivo, participativo, e que nos honra e nos orgulha, não só como vereador de Juiz de Fora, morador, mas também a nossa região toda que acompanha com esse mandato muito atuante. É uma satisfação muito grande. Eu estou sabendo, Juracy, que agora vocês vão começar a fazer igual a gente, sessões remotas. A partir de segunda-feira, a Câmara demorou um pouco, porque ela tinha uma preocupação com a segurança das votações. Quer dizer, a segurança da informática, mas você, enquanto delibera, você tem que ter uma responsabilidade, você está aprovando, rejeitando leis que são importantes para o conjunto da sociedade. Claro. Então, tem que ter segurança nas questões da informática, de garantia dos dados, das discussões, né? Também transparente, né? Eu acho que teria que ter a TV Câmara também se adaptando para que as sessões virtuais também sejam transmitidas para que a população possa fazer o acompanhamento. Até porque grande parte, uma parte que deveria ser maior, né, está em isolamento social e tem uma repercussão muito importante na vida das pessoas, muitas mudanças lá, principalmente em caráter de urgência, que são propostas pela mensagem do Executivo nesse período de pandemia. Pois é, Juracy, eu estou sabendo que vocês estão aí para votar uma legislação pesada, né? Que envolve os direitos previdenciários dos trabalhadores, que envolve mudanças na carreira dos trabalhadores e também a criação do Fundo de Previdência Municipal. Quer dizer, isso é um assunto bastante complexo para ser introduzido agora, nesse período em que, naturalmente, as discussões estão prejudicadas, porque a gente não pode se encontrar presencialmente, não é? Realmente, é uma matéria complexa, chegou na Câmara em março, não houve tempo hábil para poder fazer uma discussão mais presencial, logo nos deparamos com a pandemia e mexe em direitos previdenciários. A criação em si da autarquia previdenciária é necessária, é até um sonho dos trabalhadores, dos servidores, mas não precisava vir com toda uma mudança previdenciária. Nós queremos somente que ela seja discutida, debatida, que todos os sindicatos, os servidores públicos possam ter o direito de saber o que está votando, e a Câmara ter muito juízo. Retirar direitos é o que está acontecendo hoje no Brasil. Essa emenda constitucional que nós vamos ter que adequar agora, através da mudança da alíquota, já foi uma maldade sem precedentes que tirou de toda a classe trabalhadora.
Então, é uma mensagem polêmica, que nós estamos debatendo com os sindicatos. Aí, virtualmente, nós temos feito várias videoconferências, mas nós temos que fazer, talvez, um substitutivo, fatiamento da matéria, votar que realmente é essencial e que tem um compromisso com o mandamento constitucional, prazo legal, mas, fora disso, eu acho que a matéria ela está num momento totalmente inoportuno. Poderia ser discutida com maior prazo, com maior tempo, principalmente se tivéssemos audiências públicas, né, presenciais, claro. Nós não vamos tê-las. Porque eu acho, por exemplo, a questão, como você disse, do mandamento constitucional, que tem a ver com a malfadada reforma da Previdência, que foi aprovada ano passado na Câmara, isso é quase que auto-aplicável, né? Você tem que fazer um ajuste na legislação municipal, mas você, de fato, não tem alternativa, porque é necessário, de fato, fazer essa adequação da legislação municipal para a legislação nacional. Nós fomos derrotados na Câmara, você sabe que nós lutamos bravamente, né? Conseguimos ainda alguma coisa, porque o que o Guedes queria era destruir a Previdência Pública, nós conseguimos mantê-la, mas ainda assim com muita perda para os trabalhadores. E essa alíquota, que já foi aplicada, por exemplo, para mim, que sou trabalhadora federal, na verdade, uma pancada, viu, Juraci? Mas, de todo modo, isso é a legislação que já foi votada. Agora, outras coisas talvez possam ser negociadas com o Executivo para serem votadas com mais prazo. Não? Porque, por exemplo, a criação dessa autarquia, isso até provavelmente interessa aos servidores, que haja uma segurança da parte deles, que as suas pensões e aposentadorias venham a ser garantidas. Mas, nesse momento, isso pode ser discutido com mais calma. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, inclusive aqui em Juiz de Fora, com a escalada da pandemia, né, Juraci? Pelo menos as informações são essas. O prefeito ontem também anteontem, né, fez um pronunciamento, pelo amor de Deus, pedindo às pessoas para ficar em casa. Como é que vocês estão vendo isso lá na Câmara Municipal? Nós estamos vendo com muita preocupação. O prefeito, no primeiro momento, logo no surgimento da pandemia, ele teve até uma atitude correta do isolamento, até a preocupação como médico e tudo. Depois ele, infelizmente, aderiu ao Minas Consciente, que é o Minas Inconsciente, né? Houve uma flexibilização muito grande de setores da economia e isso aumentou muito o número de infectados. Juiz de Fora, nós não estamos testando, a testagem é ridícula aqui, nós chegamos a testar 800 pessoas, você imagina um universo de 600 mil, é como se não tivesse testagem. Então, há muita subnotificação, os leitos, hoje nós estamos com 80% dos leitos do SUS ocupados, a rede privada com 77%, conseguimos uma ampliação muito pequena de leitos, houve um acordo desse Minas Consciente com o prefeito, de que o Estado alocaria recursos, mais leitos, mas foi tudo conversa, nós acabamos absorvendo uma responsabilidade que é nossa mesmo, da própria cidade, que é cidade polo, e nós não devemos nunca deixar de ter esse protagonismo da responsabilidade do crescimento regional, mas os recursos deveriam vir juntos, principalmente que existem os orçamentos de guerra, orçamentos apropriados somente para esse momento. Então, eu vejo que não houve nenhum aporte praticamente acontecido, ficou na promessa de caso o município tivesse uma crise, você imagina, olha só, fazer um acordo desse. Eu acho que nós temos que criar agora Juiz de Fora consciente, não temos que pensar muito nisso, de que a população também, Margarida, ela está numa certa exaustão econômico-social, e se não houver por parte, aí cabe muito, eu queria saber de você, sobre as questões nacionais, porque a chave do cofre está no governo federal, não é? Claro. Auxílio emergencial, o próprio governo federal, do orçamento de quase 274 bilhões, só empenhou 40% até agora, não pagou, e isso está atrapalhando. Auxílio emergencial, como se fosse um favor. Então, essas questões. O prefeito aqui em Juiz de Fora, eu acho que nós já pedimos, eu fiz requerimento e colocamos o desligamento imediato, já há algum tempo, do Minas Consciente, porque ele só trouxe
retrocesso. O governo do Zema é um irresponsável, criou esse Minas Consciente e pediu para o vírus circular. Ele está pensando que vai acontecer imunização de rebanho, sem, na realidade, fazer testagem, sem respeitar a ciência, né? Os dados da Organização Mundial de Saúde. Então, vejo com muita preocupação o governo estadual e municipal nesse momento. Nós temos que cuidar da saúde, ficar em casa, isolamento social, não temos vacina nem medicamentos. Então, temos que ter muito juízo nesse momento. Olha, Juraci, eu acho que essa providência do governo Zema mostra uma profunda desconexão do governo Zema, que, aliás, é um governo apático, né? É um governo, assim, ao Deus dará, que ele não faz nenhuma intervenção com responsabilidade. Agora, inclusive, está fazendo uma proposta muito pior do que a da prefeitura, no sentido de fazer uma adoção de uma reforma da Previdência para os trabalhadores estaduais, uma coisa muito pesada, sabe? E como aqui nós não temos... Aqui nós temos eleição, né, municipal. A eleição estadual não será esse ano. Então, eles poderiam trabalhar com um pouco mais de calma para permitir que as pessoas todas, os interessados, se manifestassem e fosse negociada alguma situação. Mas o Zema, com aquela fala extraordinária que o vírus precisava viajar, e ele viajou, né? Então, hoje você tem Muriaé em situação de lockdown. Aqui na Zona da Mata, se você olhar os mapas que são elaborados pelas agências que estão fazendo acompanhamento, a situação da Zona da Mata é muito complicada. E isso, claro, que repercute em Juiz de Fora, porque, como você mesmo falou, Juiz de Fora é o polo sanitário com mais recursos, com leitos de UTI, que, portanto, tem que atender, não é só Juiz de Fora, não, gente. É Matias Barbosa, é Bicas, é Simão Pereira, Coronel Pacheco. Então, na verdade, é uma região de 1,5 milhão de pessoas. Então, na medida em que o vírus viaja, para nós, essa notícia é assustadora. Agora, você está me perguntando aí o governo federal. O governo federal primeiro adotou aquela posição que era uma gripezinha, né? Agora nós estamos caminhando que esse fim de semana devemos chegar à triste marca de 60 mil mortes. E o problema não é serem tantas mortes. Isso já é, naturalmente, muito triste. Pra você ter uma ideia, o trânsito no Brasil mata 40 mil pessoas por ano. Nesse ano, nós estamos em fim de junho, já perdemos 60 mil vidas pelo Covid, fora as outras mortes que estão acontecendo até pelo estrangulamento do sistema de saúde. Então, isso, o governo federal adotou uma posição inteiramente equivocada, tanto assim que já estamos no 3º ministro da Saúde, né? Mandaram embora o Mandetta, depois entrou o Tate, que também era médico, também tinha uma preocupação, e agora está lá um senhor que é militar, deve entender dos assuntos militares, mas definitivamente não serve para ser ministro da Saúde. Ele está desmontando o SUS. Isso é muito complicado, eu preciso dizer a vocês que estão nos ouvindo. Essa não é uma gestão que esteja fazendo uma outra proposta. A proposta dele é destruir aquilo que foi construído ao longo de décadas. Aí você fala assim, não, mas é porque eles são contra o PT. Mas isso acontece que o SUS, por exemplo, foi votado muito antes do PT chegar ao governo federal. Como, de todo modo, todas essas grandes políticas públicas são da Constituição. Então, pelo amor de Deus, é preciso ter compreensão. O governo Bolsonaro é um governo da morte. É um governo que, essa semana, nós votamos na Câmara, a liberação dos pontos da carteira de motorista. A pessoa agora, para perder a carteira, ela precisa acumular não mais 20 pontos, 40. Aí a pessoa que dirige fala, mas é melhor, hein? E quem não dirige? Vocês já pensaram no pedestre? No Brasil, 40 mil mortes por ano. O Brasil é o 4º país no mundo em mortes no trânsito. E agora nós temos 60 mil mortes pelo Covid. Olha,
Isso é muito doloroso, mostra uma incapacidade muito grande do governo, e essa incapacidade que você falou. O outro lado dessa tragédia sanitária é exatamente a questão social e econômica. Então, hoje, as pessoas estão com muita dificuldade recebendo o auxílio emergencial que foi inventado por nós, da oposição, particularmente por nós do PT, que estamos agora lutando para esse auxílio de R$ 600 ser pago pelo menos até o final do ano. Por quê? Você sabe disso, Juraci. As pessoas estão aí matando cachorro a grito. Não tem trabalho, nós aumentamos enormemente o número de desempregados no Brasil, a economia mergulhou, o governo não ajudou as empresas, não liberou crédito para as pequenas e para as médias empresas. E em outros lugares do mundo, por exemplo, na Inglaterra, o governo assumiu a folha de salários. Não toda, 70% da folha de salário, para as pessoas não perderem o emprego e para as empresas não quebrarem. Que é óbvio. Como é que depois você vai fazer para fazer uma retomada da economia se as empresas estiverem todas quebradas e as pessoas todas sem trabalhar? Então, o governo Bolsonaro é uma tragédia. É uma tragédia, um castigo. Estão vindo aí os gafanhotos, né? Não sei se você sabe disso, deve ser as 10 pragas do Egito. A primeiro o Bolsonaro, agora até os gafanhotos estão vindo do sul para cá. Então, nós estamos perdidos, viu? Nós estamos perdidos. Temos que fazer muita luta. Margarida, o problema maior, além do vírus, é o Bolsonaro e a ignorância, né? É ignorância. A negação da ciência. Eu assistindo essa semana o seminário que você presidiu, um painel muito interessante, Ciência e Saúde, o professor Wilson Savino, falando da importância de nós enaltecermos o SUS, de valorizarmos o SUS, que está, na realidade, com financiamento muito sacrificado, principalmente com a PEC 95, os gastos, os investimentos. Então, ele fala da importância da ciência, e nós estamos vivendo um período de obscurantismo, de negação da ciência, perseguição às universidades, o quanto as universidades são necessárias, fundamentais, imprescindíveis na pesquisa, e o quanto que a ciência, diminui as desigualdades sociais. Então, eu assisti, assim, com muita satisfação, aquele painel que você presidiu, com a professora Giovana, falando da Fiocruz, e agora eu estou vendo que o nosso ministro da Saúde quer apoderar também dos testes RT-PCR, quase 2 milhões, feitos para a Fiocruz, que é uma entidade de Estado, não tem nada de governo. Claro. Cruz é um absurdo. Já quis apoderar agora da própria obra lá da transposição do Rio São Francisco. Além de todos os adjetivos negativos da qualificação, falta de qualificação do governo, ele ainda está querendo apoderar das obras e das coisas dos outros governos. Né? É um governo fake, Juraci. Ele se elegeu com as fake news. E ele prega pelo menos uma boa mentira por dia. Então, por exemplo, ir lá inaugurar com a cara de pau. E é claro, vamos dizer que você, sendo prefeito de Juiz de Fora, vai inaugurar uma obra que foi iniciada na época do Tarcísio Delgado, que foi desenvolvida na época do Custódio, que foi avançada na época do Bruno. Eu, prefeita, você acha que eu não convidava os 3? Convidava, porque, afinal de contas, cabe à população saber que aquilo não é uma obra de uma pessoa, aquilo é uma obra do governo. E o governo serve ao povo. Quem é dono da obra é a população, que paga os impostos e, na verdade, para quem ou em nome de quem existem os governos. Então, o Bolsonaro, mais uma vez, demonstra sua absoluta incompreensão do que seja ser presidente da República. Aliás, ele faz isso de uma forma abundante, né? Quando, por exemplo, ele participa daquelas manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, contra o presidente da Câmara. Agora ele está quieto. Por que ele está quieto?
que o Queiroz está preso, porque o Supremo Tribunal está tocando o inquérito das fake news, que poderia levar, inclusive, à cassação da chapa. Bolsonaro e Mourão. Mas não é só porque eles são muito mentirosos, não. É porque eles fizeram uma campanha toda na Caixa 2. Porque toda essa campanha que houve na internet, nos apps, as pessoas do kit gay, aquela besteirada toda, aquilo foi pago com uma grana alta. E quem é que pagou isso? Vários empresários que não declararam. Então, isso se chama Caixa 2. Tá certo? Chama-se Caixa 2. Quando você faz uma despesa eleitoral que você não declara, você sabe disso, você já fez várias campanhas, eu também. Toda vez que você gasta recursos que não são declarados, isso é crime eleitoral. Isso pode levar à cassação da chapa, seja por Caixa 2, seja por abuso do poder econômico. Você sabe o que eu acho mais triste nisso tudo, Juraci? Quantas pessoas que votaram no Bolsonaro achando que estavam votando contra a corrupção? Isso é que eu acho assim, o mais deprimente de tudo. Porque ele e a família toda, uma família de corruptos, milicianos, ligados profundamente ao crime organizado no Rio de Janeiro. Você vê esse negócio do Queiroz, que empregava no gabinete do Bolsonaro pessoas ligadas àquele capitão Adriano, que foi assassinado na Bahia. Então, por isso que ele está quieto agora, porque se puxar o fio desse novelo, ninguém sabe o que vem atrás. Então, ele está sossegado, mas não está sossegado, não, ele está amedrontado. E, de fato, esse é o quadro que nós temos hoje, uma presidência da República muito comprometida, e isso é uma tempestade perfeita, porque você tem uma crise econômica, você tem uma crise sanitária, você tem uma crise institucional política gravíssima, e é um governo que não tem governo, né? Então, isso é uma coisa muito grave, né, Juraci? Ele é corresponsável por essas mortes, porque ao negar a ciência, ao não ter a capacidade de liderar junto aos governadores e aos municípios esse trabalho de combate à pandemia, porque nós recebemos a pandemia um tempo ainda que havia de preparo, porque aconteceu-se lá fora, a Europa já estava, nós não tínhamos ainda. Ele negou o tempo todo com uma mentira, uma engodo, dizendo da questão da preocupação econômica. O nosso PIB estava 1,1, era um PIBinho, era ridículo. Aquilo não tinha nada com questão econômica, sentou em cima dos recursos públicos, um orçamento que foi votado, quase 300 bilhões de orçamento de guerra, para poder cuidar e fazer esse enfrentamento, mandar os recursos para os municípios, demorou repassar os recursos para os municípios e estados, os banqueiros é que foram privilegiados. Claro. 200 bilhões foi liberado, você flexibilizou o compulsório para que pudesse emprestar a juros menores aos micro, porque não chegou esse dinheiro até hoje. Foi um absurdo, porque foi votado, e aí a bancada do PT, mas a esquerda ajudou muito, senão o valor seria R$200, que não daria para nada, foi 600, e ainda agora eu estou gostando de ver a atuação para que fosse prorrogado até dezembro, para que pudéssemos ter um respiro até que essa curva da pandemia abaixasse, que eu não vejo perspectiva sem testagem, sem investimento e sem uma presença maior do governo federal participando efetivamente. O Bolsonaro ainda quer ocultar os cadáveres, não tem condições de fazer a informação. Vocês têm que pegar as informações nossas hoje, são quase de fora. O governo não quer mostrar quantos mortos. Na minha opinião, já passaram de 100 mil. O que nós estamos vendo de síndrome respiratória aguda grave nos boletins dos estados e dos municípios, principalmente cidades maiores, são números totalmente absurdos e não condizem com a realidade. Se você fizer uma análise retrospectiva do anos anteriores, o número de mortes por síndrome respiratória aguda é muito maior. Eu acho que nós já chegamos a muito mais de 100 mil mortes. E com a corresponsabilidade do genocida, que tem que ser denunciado nos tribunais internacionais.
tem que pagar por toda a maldade que ele tem feito com o povo brasileiro, tirando a esperança, o sonho da nossa população, uma população ordeira, trabalhadora, e que quer ter uma oportunidade. Infelizmente, ela foi iludida e com esse mentiroso, e que foi eleito de forma ilegítima, porque foi eleito de forma ilegítima através das fake news. Então, Margarida, eu queria também parabenizá-la pela votação contrária da bancada do PT contra a privatização do saneamento. Você imagina a crise de pandemia, nós faltamos água em muitos municípios do Brasil, como as pessoas vão lavar as suas mãos, fazer a higienização, e agora entrega o saneamento na mão da iniciativa privada. Esses lugares que não têm água aí que não vão ter nunca. No mundo inteiro, na Europa, está reestatizando, nós estamos fazendo um movimento contrário, e no Brasil esse retrocesso. Você poderia falar um pouquinho dessa posição do Partido dos Trabalhadores contra o saneamento, a privatização? Contra a privatização, porque a favor do saneamento nós somos. Aliás, nós fomos o único governo que recentemente na história investiu 52 bilhões de reais em saneamento. Sabe quanto que o Fernando Henrique investiu nos 8 anos de governo dele, ô Juraci? 8 bilhões. Nossa, amor. Nós investimos 52 e é pouco, porque o Brasil precisa de muito mais, porque, na verdade, nós começamos tudo muito atrasados. Mas você sabe que isso que você estava falando, que eu queria dizer, que nós somos tão atrasados, mas tão atrasados, que nós entramos na moda, 30 anos depois. Então, isso, por exemplo, de privatizar saneamento, aconteceu na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Isso há 30 anos atrás. Deu errado. Então, eles agora estão reestatizando. E nós estamos fazendo o que eles fizeram há 30 anos atrás. Isso que eu não entendo. Você falou agora mesmo que nós não nos preparamos, é verdade. Porque, por exemplo, a pandemia ela bateu pesada na Europa, na Itália, na Espanha, mesmo nos Estados Unidos, antes de bater pesada. Então, a gente não sabia o que nós íamos enfrentar. Nós poderíamos ter nos preparado. E com relação à questão do saneamento, é a mesma coisa. Porque as pessoas vão dizer, mas veja só, o governo não tem recurso. Não tem por quê? Não tem porque não quer ter, ué. Antes tinha. Antes tinha. Por que não tem recurso agora? Não tem recurso agora porque não é prioridade, gente. Porque eles querem entregar esses serviços públicos na mão da iniciativa privada com 2 argumentos. 3 argumentos. Primeiro, que vão investir. Vão investir se conseguir tirar lucro, tá certo? Porque eles não vão investir por caridade, porque eles são bondosos. 2, vai baixar os preços. E 3, que vai baixar os preços porque tem competição. O que aconteceu na Inglaterra? Subiram os preços e não teve competição, porque uma companhia privada engoliu a outra. É igual hoje você tem no Brasil, quantas empresas telefônicas e provedores de internet que você tem? 3, né? Oi, Vivo e qual é a outra? Sim. São 3. Tinha, claro. E a Claro, aqui é Claro 4. Então é isso. Quer dizer, privatizou, vai melhorar os serviços, vai baixar os custos e vai ter muita competição. Que competição? Elas engoliram umas às outras, tá certo? Você tem 4 no Brasil que, na verdade, constituem um oligopólio. E a mesma coisa vai acontecer na área da energia, se nós deixarmos privatizar a energia, e a mesma coisa vai acontecer na área de saneamento. Por isso que o PT votou contra. No Senado, nós fomos o único partido a votar contra. Único. Na Câmara, nós já tínhamos votado contra, junto com o PSOL, com outros partidos. Então, isso é muito importante esclarecer para a população. Imaginem, amigas e amigos aqui de Juiz de Fora, se privatizasse o Cesama, a sua conta d'água, por baixo, ia aumentar em 30%. Por baixo, sabe por quê? Porque, além de pagar os custos, teria que remunerar os acionistas. Não é verdade, Juraci? Você que é empresário, fala alguma comigo, conta aí. Algum empresário faz negócio só para tirar o custo ou ele tira o dele também?
Claro que não. Os empresários, principalmente quando se trata de setor público, eles entram visando realmente o lucro. Você acha que alguma empresa ia colocar energia elétrica em zona rural com subsídio para poder, se não fosse o poder público? Telefonia, hoje nós estamos vendo extensão de telefonia rural, que dificuldade que é para colocar uma telefonia, como se vive hoje sem a internet, essas comunidades estão totalmente abandonadas, o poder público é que tem essa missão e que faz realmente, quando as empresas são públicas, que investem. Pegaram essas empresas quase todas estruturadas, com o discurso de que eram ineficientes, e entregaram, como querem entregar a CEMIG, como o governador Zema quer entregar a CEMIG, Copasa, Codemig, e como o governo queria entregar a Infraero, entregar ou a Eletronuclear, outras empresas importantes A Embraer, que são... O melhor de tudo é a Embraer, que foi vendida. A Embraer, nós salvamos ela pelo gongo agora. A pandemia que salvou a Embraer. Se não fosse... Eles devolveram, tá certo? Porque como o Então, período ultranegócio, devolveram. A Boeing devolveu a Embraer, porque não era um bom negócio para ela nesse momento, com a retração de voos no Brasil inteiro. Uma companheira nossa que está nos acompanhando chama Rosileia Arcanjo, é isso mesmo? Ou eu estou enganado, porque eu li rapidinho. Está perguntando como é que fica o transporte público. Rosileia Arcanjo. Margaride Juraci, como fica a situação do transporte público de fora, que já sofria antes da pandemia, que agora está em plena decadência, com empresa prestes a falir? Como tratar dessa situação depois da eleição em relação à licitação? Tudo isso tem que ser auditado, querida. Porque a empresa chegar e falar que ela está prestes a falir, muito bem. Agora, é preciso que o poder público verifique se ela está para falir mesmo, ou se ela tem ativos que ela acumulou na época das vacas gordas, que permitem a ela, nesse momento, um sacrifício. O transporte público é uma concessão pública, é diferente da telefonia. A telefonia é permissão. Então, não tem como o governo intervir na telefonia e eles fazem toda essa sorte de barbaridades que nós conhecemos, de repente a live cai. Por quê? Porque a internet está ruim. Então, eu quero dizer a vocês, no caso do transporte público, a obrigação é da prefeitura. Tá? A prefeitura vai ter que fazer, agora, é claro, porque não podemos agora criar uma... Agora nós vamos suspender tudo e esperar a eleição. Não. Tem prefeito eleito na cidade. Então, é necessário tomar as providências que forem necessárias. A primeira coisa que eu acho que tem que fazer é auditar essas contas. Se a empresa alegar que ela está indo à falência, eu acho que tem que fazer uma grande auditagem pública pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, a Câmara Municipal tem que estar envolvida nisso diretamente, e a população como um todo, porque transporte coletivo é uma situação que interessa a todos. Então, nós temos que ver, de fato, qual é o quadro real para podermos saber qual é o tipo de intervenção a fazer. Margarida, meu pensamento em relação ao transporte público, primeiro que já é um grupo de empresários que vem dominando esse setor há muito tempo. E houve uma licitação maquiada, tem que falar o português, claro, fizemos uma CPI na Câmara Municipal, que apontou a ineficiência, a incompetência e a falta de compromisso e cumprimento daquilo que foi feito através de um certame, que foi feita uma licitação pública em que praticamente 2 consórcios ganharam, disputaram as eleições, esse certame, aliás, e foi entregue o serviço novamente para os mesmos empresários. Serviço de péssima qualidade, as pessoas andam igual sardinha em lata, não tem ar-condicionado, os ônibus quebrando para todos os lugares. Agora sim veio a falar da pandemia. Não tiveram o pingo de respeito com os usuários do transporte público de fora durante todo esse período. Então, essa licitação tem que ser refeita. Nós temos que fazer com que haja uma anulação e um novo certame seja colocado com outras condicionantes, para que tenha um serviço de eficiência, de qualidade. Quanto à questão da pandemia, é um absurdo. Nós exigimos que eles colocassem os dispensadores de álcool gel dentro do ônibus. Não podemos colocar, que vai onerar os custos. É um absurdo.
Mentira, ônibus no horário mesmo. Não tem álcool dentro do ônibus? Não tem. Não tem. Agora, com muito custo, a higienização está sendo feita. Agora, que isso? Isso é legislação fiscalização nossa. E reduziram também o número de ônibus em circulação, aumentando com que os ônibus ficassem mais cheios. E isso, você imagina quantas pessoas, 50 pessoas dentro do ônibus, o poder de contaminação, disseminação do vírus. É um absurdo. Tinha que estar, no máximo, pessoas sentadas. E sentado um ao lado do outro já é um complicador, que tinha que ter distanciamento. Então, o transporte público, nesse momento da pandemia, tinha que ter mais atenção. Fora a pandemia, é uma vergonha, é uma lástima, faltou gestão, fiscalização do setor competente e pulso da prefeitura, do executivo, com fiscalização da Câmara. Nós vamos ter que rever quem fizer a gestão e vamos, se Deus quiser, tentar fazer a gestão de Juiz de Fora para que possamos mudar esse patamar de qualidade do serviço público. O serviço público tem que ser qualidade, eficiência, dar oportunidade às pessoas de fazer o transporte público, isso para o seu trabalho, para a sua casa, com dignidade, com conforto. Olha, eu quero dizer a você o seguinte, hoje é sabido que o lugar de maior contaminação, e é óbvio, o Covid é o que nós estamos falando agora, mas pode ser qualquer coisa, pode ser meningite, pode ser sarampo, pode ser qualquer coisa. O lugar em que mais se contamina o lugar em que as pessoas mais se contaminam, em primeiro lugar, são os equipamentos de saúde, é claro, que você vai lá, alguma pessoa está potencialmente doente, então, hoje, da Covid, as pessoas mais se contaminam nos equipamentos de saúde, na UBS, na UPA, na porta do hospital. Qual é o segundo lugar, meus amigos e minhas amigas? Transporte coletivo. Transporte coletivo. Então, isso tinha que ser, se nós estamos levando a sério o combate à pandemia, isso tinha que ser uma frente de trabalho prioritária. A higienização dos veículos, o número de pessoas que podem subir em cada veículo, elas viajarem relativamente isoladas umas das outras e não empilhadas como se fossem sardinhas, porque sairão sardinhas contaminadas. Então, isso, definitivamente, está dentro da discussão que nós temos que travar. E eu quero dizer mais uma coisa para todo mundo. Transporte público, a gestão dele, não é feita por tecnocrata. Transporte público é feita pelos usuários, na sua colaboração, na sua participação com o poder público. Porque, é lógico, o nome é transporte público. A condição de transporte em Juiz de Fora é municipal. Quem tem essa obrigação constitucional é a prefeitura. Ela terceiriza essa obrigação quando ela concede para empresas. Mas, de todo modo, quem responde pela qualidade do serviço é a prefeitura. As pessoas têm que compreender isso. Nós precisamos voltar a entender como é que funciona a sociedade para as pessoas poderem fazer uma boa fiscalização. O Maicon está dizendo o seguinte, aproveitando a fala, Juraci, o que me diria que poderia ser, de fato, a justificativa para o anunciado aumento da tarifa para R$5? Eu vou responder antes do Juraci. A sem-vergonhice. Só pode ser a sem-vergonhice, pois as pessoas estão sem condições de comer. Nós estamos aí pagando auxílio emergencial para que elas possam ter condições mínimas de sobrevivência. Como é que eu posso pensar num salto do valor do transporte coletivo? Então, nesse momento, a prefeitura, ela, entre tantos problemas que ela tem que enfrentar, um é esse, é o transporte. Nós precisaríamos mesmo de saber, e aqui a Jussara Avelino está dizendo o seguinte, que os agentes de saúde não estão recebendo máscaras cirúrgicas como os demais funcionários, porque o DENLURB só tem atendido as demandas de capina dos vereadores e do povo não. E, vergonhosamente, diz ela, fiz vários requerimentos
para trocar lâmpadas e repor lâmpadas de poste não foi atendida. E as pessoas que fizeram pedido depois de mim já foram atendidas. É uma vergonha. Isso, Jussara, eu não posso opinar, porque eu não sei exatamente qual é a situação, qual bairro, né? Mas, de todo modo, tem que ter um outro jeito, né, Juraci, para fazer essas coisas. Olha, responder a Jussara, primeiro que não atende, se atender os vereadores, está atendendo o povo, porque os vereadores representam o povo. Então, eles estão ali eleitos, todos foram eleitos, e eles estão ali fazendo os requerimentos em nome do povo. Então, atende. Mas não tem prioridade, não está atendendo ninguém. Hoje o DENLUP tem 442 funcionários encostados. Idade, doenças crônicas, além, o grande serviço de capina foi feito até, na minha gestão, 2000 2004, uma parceria com a Secretaria de Estado de Defesa, que foi os presos, aqueles que estavam, na realidade, nós chamávamos da AMAER. 240 estão podendo participar. Então, eu não sou aqui do executivo para poder fazer essa resposta, mas, como vereador, não vejo que que eles estão preterindo os moradores em relação aos vereadores, até porque os vereadores atendem os pedidos dos moradores. Então, quando é atendido, agora, se você, no seu caso específico, pediu a lâmpada foi trocada ou queimada, nós fizemos uma audiência pública na Câmara, por isso foi incompetência de gestão da prefeitura, porque a prefeitura ficou 6 meses para fazer um processo licitatório, e hoje nós temos recurso de contribuição de custeio de iluminação pública da ordem de 40 milhões de reais por ano. Não há necessidade de ter uma lâmpada queimada na cidade, porque o cidadão paga na conta de luz a contribuição de custeio. Então, nós poderíamos ter, inclusive, na nossa cidade, mudanças de iluminação com LED, para poder economizar, entendeu? Nós podíamos modernizar o sistema de iluminação pública. Então, agora, depois de muito tempo, a prefeitura conseguiu fazer com que houvesse a contratação dessa empresa, a licitação pública foi homologada e elas começaram a colocar o serviço em dia, mas tem muitas lâmpadas apagadas, porque não se fez quando tinha que ser feito. Quando você faz antes, com previsão, aí tem que ter gestão, tem que ter planejamento, organização. É o que nós está faltando de Fora, é isso. Uma administração que pense a cidade, que planeje, que faça as suas ações, respeitando, assim, você está certa de reclamar, tem que respeitar a opinião dos moradores, dos usuários de ônibus, todos têm o direito. É uma gestão popular, coletiva, de atendimento aos direitos que são direitos sagrados e que estão pagos, tá? Porque na conta de luz já vem a contribuição da iluminação. Não era para ter lâmpada queimada de Juiz de Fora. Se fosse queimada, trocada imediatamente. Infelizmente, aconteceu por sinal de... O que nós precisamos é de transparência nos atendimentos. Porque se tivesse transparência, as pessoas nem iam estar pedindo ao vereador para fazer capina. Porque isso não é serviço do vereador, na verdade. Né? Claro. O papel do vereador é outro. É de tratar da legislação, é de fiscalizar o poder público. Então, o que nós precisamos, eu acho que é uma grande demanda, é um compromisso para uma administração democrática e popular, é que haja transparência, para a pessoa não ter dúvida, eu pedi, o outro passou na minha frente, não, tem fila. Quem pediu, na data que pediu, faz uma avaliação e coloca, olha, gente, nós estamos aqui conversando pela internet, não é verdade? A internet pode ser uma grande ferramenta de democratização da gestão, para todo mundo poder ter acesso e todo mundo poder ter informação. Agora, com relação a uma das coisas que foi dita aí, Juraci, que eu sei o quanto que você, na direção do DENLURB, se empenhou pela saúde dos trabalhadores, o que está sendo dito é que eles estão trabalhando sem EPI, estão trabalhando sem máscara, que as pessoas não estão propriamente cuidadas. Isso é inadmissível. Porque quem está na linha de frente, a Luísa Guimarães falou aí, os trabalhadores de saúde, que são os que estão na linha de frente, eles têm que estar completamente protegidos, porque são eles os soldados que estão lá na trincheira. Então, de fato, nós temos que ter esse cuidado. Eu sei que a Câmara de Juiz de Fora, e particularmente o vereador Juraci Cheira, tem uma preocupação muito grande com isso. Vitor Hugo está dizendo agora o seguinte,
que os bairros da região sul estão com uma alta contaminação de Covid e isso pode se agravar, pois um assalariado não tem condições de pagar um teste e a prefeitura não faz nada. Aliás, tem UBS que nem médico está atendendo nesse período da pandemia, é um absurdo. De fato, nós precisamos de melhorar os serviços municipais, mas o Juraci falou agora mesmo que na cidade inteira, que tem quase 600 mil habitantes, só tem 800 pessoas testadas, é isso mesmo, Juraci? 800 pessoas é ridícula essa testagem nossa. Eu vou te falar que com essas 800... dados estatísticos. Essas 800 pessoas pagaram, fizeram particular. Ué, claro, pessoas que podiam pagar, e eu vou falar com vocês, inclusive, que está pela hora da morte. Sabe quanto é um teste de Covid em Juiz de Fora? R$350. No princípio da pandemia estava 180. Agora, quem quiser fazer pagando, custa R$350, tá certo? Isso é o serviço particular. Então, é óbvio que não tem testagem pública. E, aliás, não é em Juiz de Fora, em Minas não tem testagem. É o estado que menos testa no Brasil inteiro. Então, isso é a mesma coisa que fazer um voo às cegas, que você não tem noção do que está acontecendo. Então, a situação é muito grave, nós precisamos de estar, todos nós, comprometidos com a saúde. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem tiver que sair, saia com todos os cuidados possíveis. É necessário, de fato, e aí o vereador Juraci Schaeffer está aqui, ver essa condição de transporte público, porque não é possível que os veículos não sejam higienizados, ou que não haja neles álcool gel para as pessoas usarem, nem é possível admitir que eles estejam lotados nesse período, porque, afinal de contas, que é isso? Isso é o contrassenso de tudo. Então, há muita coisa a fazer. Eu estou na minha luta como deputada federal com um governo que não ajuda, viu, gente? Um governo que só atrapalha. Mas o fato é que nós estamos fazendo a nossa parte, votamos o auxílio emergencial, votamos ajuda para os estados e para os municípios, chegou recurso para o município poder pagar suas contas, poder pagar, inclusive, a folha de pessoal. Então, é necessário a população acompanhar isso tudo. Ô, Juraci, eu vou passar a palavra para você, porque eu vou me despedindo aqui, porque eu tenho outro compromisso depois dessa ótima conversa que nós travamos aqui, com muita gente participando. Ótima conversa, depois nós temos que fazer outra. Deputada, eu queria agradecê-la, porque eu sei que seus compromissos são inúmeros, o seu mandato é um mandato atuante, dentro da nossa cidade, Minas e o Brasil, trabalho que a senhora tem feito em relação à nossa educação, à defesa das nossas universidades, os recursos encaminhados, os setores que são quase todos que demandam em cima do mandato. Eu tive o privilégio, a oportunidade de acompanhar de perto o seu trabalho incansável, é uma ação de amor à causa pública, e eu vejo que nós precisamos muito da sua inteligência, da sua sensibilidade, do seu conhecimento, para iluminar um pouco a nossa cidade, para que nós possamos fazer, quem sabe, no futuro, uma gestão boa, recuperar um pouco da autoestima do nosso povo, dizer a todos que nos assistem, aqueles que nos ouvem, agradecê-los também por essa oportunidade, colocar o nosso mandato de vereador também à disposição, assim como a senhora colocou, deputado, participativo, coletivo. Nós estamos, sim, fazemos vários requerimentos, é função do vereador também olhar as questões de zeladoria da cidade, porque a cidade andou com muitos problemas de zeladoria, de abandono, praticamente, no sentido de falta de recursos. Vejo que nem tinha má vontade, mas faltou parte de postura e de planejamento. Temos que planejar, gestão. Quando você tem poucos recursos, você tem que planejar, você tem que ouvir. Quando você ouve, a chance de errar é menor. Então, eu queria dizer que nós estamos à disposição da população de Juiz de Fora na Câmara Municipal para debater, discutir, ouvi-la e encaminhar aquilo que é necessário para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E agora, vamos cuidar da saúde, vamos ficar em casa, fazer isolamento social, cuidar da nossa saúde e cuidar dos nossos familiares, das pessoas próximas. Fazendo isso como? Não tem vacina?
não tem remédio. Então, distanciamento social, aqueles que podem fazer, devem fazê-lo. Infelizmente, nem todos podem, porque nós vivemos uma sociedade muito desigual e injusta, mas temos que fazer um sacrifício agora para que possamos dar a oportunidade de todos serem tratados, aqueles que se infectarem e adoecerem. No mais, agradecer à deputada a sua disponibilidade e tudo que tem feito pela nossa cidade, emendas parlamentares, a sua atenção, debate, discussão, é um mandato que nos orgulha muito. Um grande abraço a todos. Deputada Margarida. Também, gente, tem muitas perguntas ainda que estão sendo feitas aqui. Depois nós vamos ter que fazer outra live para a gente poder conversar com todo mundo. Mas todas essas perguntas estão sendo feitas, eu vou pedir a minha área de comunicação para responder. Ninguém vai ficar sem resposta aqui, não, viu, gente? Um abraço grande. Ficou faltando educação, que vai ficar para a próxima, que esse é o ponto do seu trabalho. Isso. Um abraço. Vamos lá, vamos discutir tudo. Um abraço grande, gente. Até logo. Tchau.